de mel? Na online? Não? Ele fez um comentário para a próxima. Porque então vocês prestem atenção aqui, porque a nossa aba 3 vai ter a marca de mel. Ovos com mel e ovos. Galera, não. O quê? Então, gente, aproveitem, tá bom? Tirem as dúvidas de vocês, tá? E curtam bastante essa aula aí diferente que a gente está trazendo para vocês. E obrigada pela presença. Fica à vontade. Então, boa tarde, meu nome é Rafael. Tá? Eu trouxe aqui algumas coisas aqui bem simples. Tudo, praticamente a gente que faz artesanalmente, tá? É claro que tudo tem um padrão. Então a gente busca seguir esse padrão, tem uma norma específica, então a gente tenta fazer tudo, porque tem as medidas, dimensões, a gente vai falar sobre isso. Agora eu fiquei assim, muito curioso com as pessoas que já tiveram contato com as abelhas africanas, africanizadas, apis mellifera, tem vários nomes científicos, enfim. Você pode contar só como é que foi a... Eu já estou suando só em pensar, Pois é. Eu corri também. Eu fui criado em fazenda, lá em Santa Antônio de Pado, e eu fui... Desculpa, qual é o seu nome? Johnny. E meu pai, eu gostava muito de andar a cavalo. E eu saí para andar a cavalo, amarrei o cavalo numa cerca e fui para dentro do mato. Só que a abelha, justamente a africana, ela tinha feito colmeia em uma lasca de cerca. E eu não vi. Na madeira? Na madeira. Quando eu toquei no arame, o arame balançou a lasca. O suficiente para ela me atacar. Aí você já foi curioso, você viu ela saindo assim, foi rápido o negócio. Elas começaram a me atacar, eu saí correndo, pulei no açude, o cavalo também arrebentou a lasca, estava correndo. Pulou no açude? Claro, pior coisa que você tinha que ter feito. Pior coisa que ele poderia ter feito. Assim. Cara, foi muito, eu tomei muita isso que a gente vai falar. O cavalo foi calmo, ficou toda, arrancou a lasca de cerca e disparou tudo afora. Conseguiram escutar aí atrás aí? A experiência do Johnny? Qual foi o outro? Foi você que teve a experiência com a abelha? Não, foi você? Você consegue falar um pouquinho pra gente? Meu sogro cismou de criar abelha. Essa história também. Todas são vale a pena ver de novo, mas é muito interessante que muda o personagem. Então... E aí, um belo dia, no verão passado, parece que a rainha morreu. E ele abriu a porta porque escutou as cabras gritando, foi ver o que era, aí começou o cachorro a gritar, ele foi tentar salvar o cachorro. Tentou salvar o cachorro. Tentou salvar o cachorro. E aí ele começou a ser muito enferruado. Para se salvar, ele entrou na cisterna. Meu Deus do céu, agora. Pois é. Você está vendo como que... Contaram mais é a primeira coisa que a gente quer fazer. Contaram mais de 80 picadas dele. 80? Ele não morreu, mas ele ficou muito mal, mas mesmo assim ele ainda tentou salvar o cachorro e levar para o veterinário, mas já não tinha mais como. E ele ficou internado. Morreu o cachorro? Morreram todos os animais. Gente, isso não é um terror, tá? Não é um terror. Se bem que existe o mel terrorismo. Vocês vão ver, se vocês vão fazer pesquisa de mel, existem vários tipos de meles e vários tipos de abelhas. Cada abelha ela vai produzir um tipo de mel, cada florada é um tipo de aroma e sabor. Então, as abelhas são esse terror? Não. Elas têm essa coisa para defensiva. Você vê que tanto um quanto o outro, a primeira coisa que fez foi sair correndo e mergulhar algum local. Porque a gente acha que a gente vai mergulhar na água, já viu o desenho, todo mundo já viu o desenho, aí fica o bonequinho lá com cano, só que a gente não vai ter cano, né? A gente vai ter que fazer assim, aí ela vem, fica sempre abaixo, ela vai só tomando cano. E ela vai ficar ali 20 minutos com sorte, porque dependendo do grau de defensividade da colmeia, ela vai ficar ali até a noite. Se for de manhã o ataque, elas vão ficar até o final da tarde.
porque elas vão esperar a hora de ir embora. Açude, você pode nadar, ou elas Mas, vão se seguir você você? for nadar, elas vão te atacar. Você, ou a parte do corpo que estiver pro lado de fora, elas vão atacar. Então a pessoa, ou ela vai passar e morrer afogada, ou vai ter sorte, como nosso amigo, e elas irem embora, que isso aqui foi muita sorte, mas elas ficaram, imagine 20 minutos você no açude, tomando um caldo e as abelhas ali. Elas não desistem, gente. E o que Isso teria aí, de ser feito? correr. Correr, o mais reto possível, sem parar, o máximo que você aguentar. Até você não sentir abelha. Aí agora eu posso contar a minha experiência. Eu fiz um curso online no começo do ano com o pessoal da Cia da Abelha. Foi o que me salvou. Eu tenho um lote aqui perto do Jardim Esperança e eu fiz um açude. E na época eu falei assim, pô, tem que fazer alguma coisa para fazer girar, porque esse espaço aqui só está me dando despesa, trabalho, sabe? Tudo sujo. Isso aqui, usei de manhã, é o tempo todo. Eu estou aqui já, é pauleira. Pô, tem que fazer, aí fiz vários cursos, e um desses foi de apicultura. Um curso desse gratuito que você faz uma semana lá e tal, para ele te apresentar o curso, aquelas histórias que você já conhece. Mas foi o diferencial que fez para me salvar de uma dessa aí. Eu fiz o curso, olha, pô, esse negócio de mexer com abelha, ferrão, ferroado, não, achei muito legal, interessante o negócio do mel e tal, quero mexer nisso não. Fui escolhido pelas abelhas e lá nesse lote onde eu tenho, entrou um enxame dentro de uma caixa d'água que eu tinha abandonado lá no mato lá, enfim. Quando eu percebi, eu vi que as abelhas estavam lá, falei assim, nossa, que legal, agora eu tenho abelha. Mas calma, que legal, porque eu tinha feito o curso, então eu sabia que elas tinham um grau de defensividade, mas elas também têm uma margem, né? Você tem a margem de segurança, você consegue se aproximar até com uma certa segurança antes dela dar a primeira picada de aviso, porque elas são organizadas e elas se comunicam. Então eu falei, caramba, agora eu tenho as abelhas, agora eu posso mexer com esse negócio, vou fazer o curso numa outra oportunidade para me aprofundar, vou me inscrever lá e vou pagar esse curso aí. Aí eu, né, como homem da roça que sou, estava lá fazendo meu trabalho diário de capinar, né, capim, toda enxadinha, e tá lá as abelhinhas lá na caixa, e pô, do mato, eu fui deixando por último, né, não queria me aproximar daquele negócio ali. Aí teve um dia que eu tava assim, sabe, eu me sentindo o cara superando, que já tinha chegado muito perto, eu não tinha feito nada, e pô, eu tinha visto vários vídeos na internet, o pessoal lá pegando, tava não sei o quê, blá. Aí eu falei, o cara fez, eu posso fazer também. Bom, fui me aproximando da caixa para poder fazer a limpeza. Aí, por descuido, eu não estava nem batendo a enxada, eu estava tendo cuidado de raspar o machinho. A enxada encostou na caixa. Era uma caixa desse tamanho, né, gente? Só para começar. Aí, só que elas acho que elas estavam hibernadas, alguma coisa, elas estavam tão quietinhas que elas começaram a sair do buraquinho assim para fora e encher a caixa, achei até bonito, não corri. Não estava voando, isso eu admiro, né? Isso aí numa distância assim. Que para mim era seguro, e as abelhas saíram assim, tomando a caixa. E de repente começou a voar, mas elas bem organizadas ali. Eu, caramba, não está vindo aqui, beleza. Bem, quando eu tomei a primeira, eu já tinha tomado umas 100. E foi de uma vez só. Igual metralhadora. E elas gostam muito da visão do rosto, porque elas têm a intenção mesmo de cegar a vítima. Elas vão nos olhos. Gente, eu vou falar tão mal das abelhas que no final vocês não vão querer mais abelhas. Não, mas ele não. Já tô indo embora. Você está vendo que quando você pegar um mel, você tem que olhar e falar assim, nossa, que coisa preciosa. Quanto que vale uma garrafinha dessa aqui? Quanto que vale uma garrafinha dessa aqui? Sabe quantas vezes a colmeia, para produzir 200 ml, ela tem que fazer isso aqui? O ar daqui não está funcionando. Não, acho que eu não vou perder os 3 quilos de abelha. Porque a gente no trajetório tem aqui do lado. Em açude, porque elas não desistem do ataque. O que aconteceu com o John foi muita sorte de elas, por exemplo,
Muita sorte, ele ficou 20 minutos lá. O que você fez lá nesses 20 minutos? Na cisterna, nadando, né? Mas ela estava se sentia que da cisterna não foi diferente, não é nem esse meio. Então, eu tive cuidado de não pular, porque até na hora que elas estavam atacando, o meu corpo correu em direção à água. É natural, gente. Porque o ser humano está em estado de choque, ele tem que sair daquela situação o mais rápido possível, não dá tempo de pensar. O que você fez? Corri muito, eu corri praticamente quase, eu cheguei quase 800, depois eu fui quase 800 quilômetros, 800 metros. Não, mas a minha mente tinha ido mais, porque ó. Mas elas desistem do determinado momento? Então, o que acontece? É claro que elas têm um objetivo, defender a rainha Colmeia. Elas têm um objetivo. Então elas não vão, por isso que tem uma área de segurança, elas não vão pronto, porque você está falando que foi 800 metros e elas estavam lá. Bom, a abelha, ela tem um raio de atuação, partindo da colmeia, dessa caixinha aqui, um raio, gente, um raio, tá? Matemática aí, ó, o raio, 1,5 km. Então aí você calcula qual é a área de atuação dessa abelha. Certo? 1,5 km, eu corri 800 km de radiação. O que aconteceu no caso? Como estava praticamente no final da tarde, onde as abelhas começam a retornar para a colmeia, bom, as sentinelas que estavam enxotando da colmeia, elas não desistem, elas vão em cima da pessoa até uma distância razoável que elas sintam que a colmeia está em segurança, então elas voltam. O problema é que elas vão voltar, mas as abelhas campeiras que estão fazendo esse percurso de 1,5 km estão voltando, se elas contar no meio caminho, elas vão atacar também. Então, quer dizer, é muito lindo. Elas são muito unidas, elas defendem mesmo, elas são patriotas, o negócio é bravo com elas. E ainda bem que elas são bem pequenas. Mas, por exemplo, uma grande, por exemplo, essa aqui não é uma caixa padrão, essa caixa núcleo para resgate de abelha. Por exemplo, alguém ligou, tem um enxame lá no telhado, lá, está atacando o gato, matou o cachorro, eu vou lá, uma caixa ou duas dessas aqui, dependendo da proporção da colmeia, para poder fazer o resgate. Como que é feito o resgate? Gente, eu estou tentando falar, eu sei que são muitas informações, mas vocês também podem me fazer perguntas para eu pensar assim, eu não sei, como se eu já comecei falando, eu comecei com a agricultura agora no começo do ano, estou estudando como vocês estão estudando, certo? Então, se vocês fizerem uma pergunta muito específica, pode ser que eu não vá saber responder, mas se for algo mais básico, mais simples, tá? Vocês, por favor, vocês fazem a pergunta. Estou contando só assim, como que é o sentimento da abelha no ambiente dela. Então, elas são muito, essas abelhas em si, são as abelhas africanizadas, não são abelhas africanas, tá? As abelhas africanizadas é uma mistura, é um híbrido de a Europa com a africana. E foi mais ou menos na década de 50, isso foi aqui no Brasil, esse estudo e essa evolução, essa genética que a gente tem hoje dessas abelhas que estão em toda parte do planeta, saiu aqui do Brasil. Foi o estudo do Brasil, brasileiro que fez, que criou essa abelha africana para a Europa. Porque a Europa, ela produz mel, não tanto mel como a africanizada, mas é uma abelha mansa. Então, se você for ver muito vídeo aí de fora, tá, gente? Não é do Brasil. Tem uns caras muito doidos aqui no Brasil que conseguem chegar perto da africanizada sem roupa de segurança. Isso é um risco que a pessoa está correndo dental, tá? Então, chegou perto das abelhas, tem que estar com equipamento de segurança. Mas como que eles conseguem? Então, tem um certo momento que a gente chama aqui de momento de enxameação das abelhas. O que é o momento de enxameação? Quando o local onde essas abelhas se instalaram é pequeno e elas, onde tiver espaço, elas vão crescendo. Então elas vão fazendo espaço ali, tomando filhote, crescendo o mel, a rainha pondo o ovo, fazendo filhote, vai crescendo igual um formigueiro, piseiro, jaguar. Então, mas vamos supor que o local onde ela está é um local reduzido, ou de repente um local mais reduzido, mas a área apícola, o que é a área apícola? É a plástica apícola, é onde essa abelha vai coletar o pólen, o néctar, né? Então, se esse pasto apícola for insuficiente, tiver pouca alimentação para a abelha, ela vai ter um processo natural de entender o seguinte: ó, aqui a gente não pode crescer, aqui a gente já chegou o suficiente, agora a gente tem que se dividir e ir para outro lugar. Então, é um período que a gente chama de enxameação, que é o que a gente está atravessando agora. Na região sudeste, tem a época de enxameação, que é essa época agora. Então, é natural acontecer
acontecer isso, um enxame parar na porta de casa, no jardim, é natural. Ele sai. Então ele fica no tamanho reduzido, mas essa colmeia reduzida tem uma rainha? Então, ela tem uma rainha. E essa rainha, ela começa a entender que está sendo insuficiente, né, a alimentação para elas. E o que ela vai entender? Bom, chegou a hora da gente dividir. Então ela mesmo começa a produzir hormônio e começa a se comunicar com as abelhas que elas vai fazer uma nova rainha. Então ela começa a pôr novos que a gente chama de realeira. Uma realeira. Vou botar esse quadro aqui, depois eu vou explicar para vocês o que é. Esse aqui é um quadro de resgate, tá? Não tem problema, vai soltar. Mas aqui embaixo, ó, esse aqui é o favo. Aqui embaixo você vai ver que tem um negócio mais alto. Aqui é justamente onde saíram duas rainhas. Iam ser três, mas daqui saíram duas rainhas. Só que dessas rainhas, você vai passando, nesse caso desse favo tinham duas, mas tem onde botam 5 ovos, 6, até 10 realeiras, para fazer novas rainhas. Só que de todas essas, só uma sobrevive, porque a primeira que nascer vai matar todas as outras que tiverem ali. Isso já é instinto do animal, tá? Já faz isso por instinto. Aí o que elas fazem? Agora tem mais uma rainha. Essa rainha ou a rainha mãe vai sair dessa colmeia levando a metade dessa colmeia para qualquer outro lugar. Qual é a diferença? Assim? É só o local? Esse local é que determina que vai sair? Não só o local, a área agrícola, a alimentação. Não. O local na colmeia. Olha só. Por exemplo, por isso que eu trouxe esses dois fatos. Está vendo aqui? Por isso que eu falei que eu trouxe a abelha. Aqui dentro, aqui é o que a gente chama de filhote. Parte das crias. Outra parte seria mel, aqui teria mel e aqui teria, aí são as crias. Se você começar a observar, você vai ver as abelhinhas querendo sair daqui. Elas já estão mortas, não vai sair voando, não vai pegar ninguém. E esse processo é contínuo, tá? Ele vai o tempo todo. A da realeira não. A realeira é quando a rainha entende que o local, ou o espaço, ou a baixo capítulo está pouco, insuficiente, então elas têm que se dividir. Então, onde acontece essa divisão. A primeira que nasce mata, e as duas rainhas ali decidem quem fica e quem sai. A que sair é a metade da colmeia. Nesse momento que elas saem, sai aquele enxame, pode ser um enxame grande ou um enxame pequeno, ela sai com uma rainha. Nesse momento ela encosta em qualquer lugar. Nessa hora, não é que eu possa, mas nessa hora eu consigo fazer uma manejo com ela sem. Posso? Posso. Devo? Não devo. Porque elas podem entender que eu posso amassar umazinha ali e elas entenderem que vai rolar o fogo junto. Então, nesse momento, as abelhas elas não estão no estágio defensivo, então você consegue se aproximar, você consegue mexer, porque não tem favo, nem não tem cria. Desde o momento que tem cria, é igual cachorro com taco filhote. Bicho com taco filhote ali é defensivo. Então, eles estão defendendo o seu dever. Todos os bichos estão bravos. Sim, elas são bravas. Mas, se você fizer uma maneira certa, com todo equipamento, isso não vai ter problema. Então, essas abelhas, elas produzem muito mel. Como eu já disse, elas são um híbrido, uma junção da africana, que é muito agressiva, essa abelha é praticamente carnívora, essa abelha assassina mesmo. Não que essa não mata a gente, essa mata também. Mas não é igual a africana, que a africana ela é brava. Então, quer dizer, mas a produção de mel, como faz a produção de mel? Uma colmeia aqui na região sudeste, a melhor região que a gente tem no Brasil para a produção de mel é a região nordeste. Por quê? Lá tem muita seca. A gente fala de nordeste, a gente já sabe logo, uma terra seca. Porém, tem o mês de florada, os meses de florada, praticamente são 8 meses de fome que a abelha passa no nordeste. Mas tem 4 meses onde tem muita exuberância de flores no meio ambiente. Então, ela tem um potencial de produção muito alto em 4 meses. Então, cada caixa, cada colmeia, na região norte, ela consegue produzir até 160 kg de mel por colmeia, na região norte. Na região sudeste, aqui a gente já é Mata Atlântica, já não tem tanta, por mais que a gente tenha bastante verde, mas a florada não é muito, aqui não tem muita florada. Então aqui as colmeias pode chegar no máximo de 60 kg por colmeia. Isso em quanto tempo? Então,
vai depender da florada. Se você tem muita flor, a abelha produz muito mel. Se você tem escassez de flor, você tem escassez. Pode ser humanos. Ela tem um ciclo. Ela tem um ciclo. É possível monetizar uma região, por exemplo, o jardim é uma região que tem uma produção de flores e de... Gente, está dando para escutar a pergunta do Bom Jardim é uma região... Bom Jardim? Bom Jardim, Certo. é uma região que tem produção de flores, tem uma produção de muitas abelhas que produzem flores que necessitam da abelha para polinizar. Então, a abelha nessa região ela vai produzir mais ou é ilusório? Não, calma aí, vamos lá. A produção, ela depende da florada. Então, depende de hectare, falando de hectare. Quando eu estou falando com um raio de 1 quilômetro, quando eu boto isso no total, na área total, a gente tem muita área. Então, eu preciso de muita flor. Então, não basta eu ter uma vegetação de Mata Atlântica exuberante, mas eu tenho pouca flor. Eu preciso da flor, do néctar e do pólen. Porque o pólen e o néctar vai fornecer o quê? Vai fornecer carboidrato para as abelhas. Tanto as que estão vivas e as que estão por nascer. E o pólen, ela vai fornecer o quê? A proteína. Quem conhece, já faz uso de pólen, já vai entender o que eu estou falando. Então, olha só, gente, a abelha não é mel. Mel, isso aqui, que eu acho que é valiosíssimo. Por exemplo, uma garrafa dessa aqui eu estou vendo para vocês por menos de R$1.000, mas como hoje é uma novidade, eu vou fazer por 15. Mas eu, sinceramente, não faço, poxa, R$15. Produzir comida. Vou ter que correr um monte, mas beleza. Mas o mel é o produto mais barato. Por exemplo, quem faz derivação com cera de abelha? Né? Eu estou querendo dar um mel. Oi? A cera? Sim, é isso aí. Só que ela faz um processo de beneficiamento, ou seja, de rendimento, de limpeza. Então vai ficar só a cera ali. E aí a cera ela vai ser beneficiada com outros produtos para derivação específica. Não é só a cera em si. A cera é a base. Então você vai manipular. Inclusive, hein, gente, ó, como eu falei, o mel é o produto mais barato. Ou seja, existem outros produtos da abelha que você pode obter lucros muito mais altos com quantidade muito menor. Por exemplo, lembra que eu falei da realeira? Essas realeiras que tem as rainhas, que vai ser desenvolvida uma rainha, a alimentação dela é diferente para as outras abelhas que se alimentam de néctar e pólen. Essas abelhas rainhas, elas ficam com o formato de rainha por causa da alimentação. Por que elas comem geleia real? Quem já ouviu falar de geleia real? Alguém já viu geleia real? E caviar? Quem conhece esse shampoo aqui? É meu. Comprei. Não é por causa da camomila não, porque meu cabelo está ficando de aqui. Eu comprei um negócio para dar fortalecimento. Quem quer ganhar o mel? Agora eu vou sortear o mel, mas vou sortear o mel. Esse shampoo está muito interessante, ó. E tem uma abelhinha aqui e tal, aí está falando aqui, ó. Geleia, camomila mais geleia real. Isso aqui é para dar fortalecimento lá no tal. Quantos anos tem esse shampoo aqui? Para levar o mel, Não vale pesquisar. Já ia tirar foto e vai botando ali. Vai rapidinho, 10 segundos, ó. Chuta aí. 10 anos, 45. 25. 50, 25. 30. 100. 90. Posso dar o mel agora? Quem quer tentar mais não? 100 anos, 200 anos. Chuta, gente, anotei aí, agora. Quem falou menos? Um ano. Quem falou mais? 200. Quem falou intermediário? Então eu vou ficar só com o que está de 100 a 200. Então mais uma chance para as duas. 100 a 200. 150, falou ali, ó. Quem falou 150? 150? Tem nem mais chance para você, já acertou. Esse shampoozinho aqui, que é tem 150 anos, né? Já morreu todinho. Oi? Já
eu quero dizer o seguinte, produto da abelha, gente. Você acha que um produto que tem 150 anos de idade, tem algum valor no mercado, tem credibilidade, é uma firma firmeza, esse pessoal está bem, eles sabem o que eles estão fazendo, estão começando. A abelha é linda. As abelhas são maravilhosas. Eu amo as abelhas. Se eu pudesse, eu abraçava elas. Assim, inclusive, quando alguém me chama de minha abelha, eu vou lá. Da rainha. As rainhas, elas são alimentadas com geleia real, por isso que elas ficam maiores. E o prazo de vida delas é muito maior do que uma abelha convencional normal, que é de 30 a 50 dias. Uma abelhinha dessa que está nascendo aí. Uma rainha pode chegar a 5 anos. Geleia real. Oi? A geleia real é um produto, é praticamente um mel. As abelhas, elas produzem mel, ou seja, elas vão na flor, pegam o néctar e elas começam a fazer delas uma troca, que elas vão fazendo toda a separação desse líquido até formar o mel. Então ela pega o néctar, divide aquele néctar no organismo dela, elas fazem essa infusão e elas conseguem fazer o mel. Da mesma forma, dentro delas, elas fazem a geleia real, que é estimulada pelo eferomônio que a rainha ela libera. Para fazer, olha gente, olha só, o local aqui a gente precisa dividir, então a gente precisa produzir novas rainhas, então vamos produzir geleia real. Desde o momento que começa a criar uma geleia, as abelhas entendem que tem que alimentar aquela geleia com geleia real. O que as pessoas fazem? Forçam a rainha a produzir esse hormônio e preparam uns cases para as abelhas começarem a produzir geleia real. Então, nesse caso, eu não vou produzir mel, eu vou produzir geleia real. O mel vai ficar para o consumo das abelhas. Quem produz mel tem que alimentar a abelha, porque ela está tirando o alimento da abelha para o momento de escassez da abelha. Porque como tem um momento de florada, né, a gente tem estações no ano, primavera, verão, primavera, que é o toque, por exemplo, a gente está na primavera, correto? Primavera? Por exemplo, mas chove muito, vai ter muita flor? Não. Chove muito, vai ter muito mato, vai ter muita flor, mas a gente vai estar rico de pólen e de néctar. Por quê? A chuva, ela lava as coisas. Então a abelha ela fica na escassez. Então por isso que ela armazena. Ela armazena o máximo que ela pode, para lá no período de escassez ela ter de onde se alimentar. Quando o homem tira. Quando o homem tira e não dá nada para a abelha, ela fica. Aí acontece Uma bala, aí acontece o que aconteceu. Infelizmente, na casa da nossa amiga, que o sogro dela foi fazer o lapiário e um certo dia estava tudo normal, mas teve um certo dia. E ela falou assim: não, gente, vamos sair dessa parada aqui porque. E ela compra assim, porque o animal está com fome. 100 mil indivíduos dentro de uma caixa preta sem comida. Então, a gente, na verdade, fornece a alimentação artificial. Se eu sou um produtor de mel, eu tenho que fazer com que minhas abelhas, no período de escassez, ela tenha néctar e tenha proteína, ou seja, tem carboidrato e tenha proteína. A gente tem ração igual a gente tem ração para coelho, para cavalo. Normal, ela tem que se alimentar. Oi? Não. Mas essa ração líquido, sólido? Tem líquido, tem sólido, por exemplo, a parte da proteína é sólida ou pastosa. Mistura também com um pouco de mel, tem tudo, os ingredientes que a gente faz e tal, mas pode ser em pó, a abelha vai lá, vai estar em pó, pasta ou líquido. O líquido geralmente é o néctar, então a gente faz a substituição, quando vai tirar o mel, eu tenho que dar alguma coisa para aquela abelha consumir. Então, o mantimento com uma alimentação forçada é de néctar. Então, ela vai ter o que comer, não vai ficar brava porque a dispensa dela está vazia. O que acontece é isso, muitas vezes, por exemplo, isso acontece em todas as áreas, não só na área da criação de abelhas, mas na área de qualquer animal que vocês estão veterinários, biólogos, sabe que tem pessoas e pessoas, criadores e criadores. Né? Então, o animal ele pode estar aqui só para ser sugado, mas tem gente que decide cuidar bem do animal. Então, quer dizer, eu posso ter a consciência que eu tenho que alimentar minhas abelhas depois que eu fizer a colheita do mel, mas eu também posso largar lá no mar e elas vão se virar sem mim. Eu não preciso, eu tenho a consciência que eu vou fazer isso pelo animal, mas
necessariamente não precisa. É claro que eu vou ter uma abelha um pouco mais agressiva. Bom, ela vai estar com fome, no momento de escassez. Ela vai invadir casa, ela vai voar fazendo barulho. Quando uma abelha voa fazendo barulho, porque a abelha, ela voa perto de você, ela pousa, ela anda, você não escuta, ela vai embora, não faz nada, mas quando ela está voando. Então quer dizer, hoje, por exemplo, o mel é o produto. Não sei se eu queria puxar o mel. Mas tem, mas aí essa aí fica para outra aula. Por exemplo, para produzir o mel, a gente usa esses quadros. Fazendo isso aqui já é um quadro onde as abelhas começaram a fazer o favo na cera. Essa cera aqui a gente coloca, tá vendo? A gente coloca para facilitar. O ideal é que essa cera seja até o final. Quanto mais cera eu botar, menos tempo a abelha perde para fabricar os favos, que ela vai ter que fabricar os favos. Se eu já estou iniciando o trabalho de processo de fabricação de favos, ela não está perdendo muito tempo para fabricar os favos, então ela vai produzir mais mel. Então a gente vai acelerar o processo de produção de mel. Então aqui, ó, elas já entendem que tem um desenho ali em 3D ali, elas já vão pegando aqueles desenhos ali, já vão fazendo os favos, já vão construindo. Produção de mel. Então, quer dizer, de repente vocês estão aí inteligentes pra caramba, estão doidos para fazer aquele curso mais de química lá, fazer as suas manipulações, ou você que já manipula o seu produto de beleza em casa. Cara, a abelha, ela é riquíssima em muita coisa, principalmente na questão do cosmético. É usado, não sei se vocês forem prestar atenção, cara, tem abelha em tudo. O problema é que hoje no Brasil, o brasileiro ele não é educado a consumir o produto da abelha para o bem dele, para a qualidade de vida. Ele vai usufruir do produto da abelha quando está doente. O cara está gripado, vai tomar mel com limão, vai com a garganta inflamada, própolis, fala entendido com mel, com não sei o que, vai usar quando está ruim. Agora, ninguém quer usar um mel no café, vai usar adoçante, açúcar. Quem toma café com mel aqui? Quem já tomou café com mel? Bom, né? É outro nível, né? Até você fica, você não quer nem beber, você já estou satisfeito. Te pergunta. Então, se você vê uma colmeia de abelha, por favor, não deixa, não seja curioso, não falar assim, porque é cheiroso. Gente, uma colmeia é um negócio muito cheiroso. É um cheiro, é outro nível. Quando eu entro, estou chegando perto de uma colmeia, o ambiente ele exala. Então é algo que faz bem até na hora que você só sentir o cheiro. Então quer dizer, o outro está cheirando lá. Não tem um cheirinho, não tem um cheiro, tem um cheiro. Esse aí já está curtido, mas ainda tem um cheiro. Então quer dizer, as abelhas elas são agressivas, sim, mas tem um porquê. Então não chegue perto da abelha. Por exemplo, aí como é que você faz lá para poder retirar as abelhas do caldo? Está vendo aqueles quadros que estão com a cabeceira lá? A gente chega no local, tem um cuidado de cortar os favos nas mesmas posições. Geralmente, quando a gente faz esse resgate, a pessoa da casa ou do local que está lá já fala, pô, vou ganhar mel, não sei o que, a gente deixa o pessoal roda, a vez que a gente leva tudo. Mas tem uma explicação, por quê? A gente tem que manter o ambiente dela o máximo igual da onde ela está sendo retirada. Porque senão vai ser só uma retirada. Eu vou chegar ali, vou quebrar a casa daquele pessoal todo, vou ficar punhado, vão sair para outro lugar, provavelmente para a casa do vizinho, e aí a história vai se repetir. Por isso essa história, não sei o quê, matou meu cachorro, matou meu cavalo, morreu não sei quem. Gente, tem gente que tem alergia que não pode tomar uma ferroada, uma, não pode tomar outra, por exemplo. Foi lindo. Eu entrei em estado de choque. Não precisei, não tive alergia. Não tive alergia, mas meu cachorro morreu e uma ficou em estado de choque até hoje. Ela anda assim. Se imitar uma abelha, ela a pitbull tá brava.
Aí, gente, como é que entrou a agricultura na minha vida? Terapia. Estresse pós-traumático, entre isso tudo. Hoje eu sou agricultor. Amo as abelhas. Oi. Cada colmeia é uma coisa específica ou elas misturam? Mistura. Por isso que a gente tem um mel silvestre. Por exemplo, se a gente tem uma plantação de laranja, tem vários hectares de plantação de laranja, então vou ter provavelmente o agricultor que já está evoluído, ele tem a plantação, mas já tem um agricultor junto com ele para poder acelerar o processo de polinização das plantas. A gente sabe que as abelhas elas são um dos melhores polinizadores da natureza. Então quem tem projeto aí de reflorestamento, abelha, sai esse negócio de você ficar plantando muda, acho que todo mundo tem que plantar sua muda, isso abre pelo menos umas 10 na vida, no mínimo. Quem pagou já suas 3, 4 milhões que plantou suas 10, abelha, porque dependendo da terra é brava. Mas a abelha, elas metem o pau, elas fazem a cruza das espécies, então a abelha, se tirar a abelha do planeta, a gente dura pouco. Pergunta? Estou falando pra caramba, Oi? Certo. O processo, vamos lá. Então tá. O processo do mel é nesse processo das caixas, onde tem as caixas de ninho, caixa núcleo, ninho sobre caixa. Então essa caixa aqui vão recebendo outras caixas. Então, por exemplo, a gente não faz a coleta do mel da caixa ninho, que é a caixa principal, que é a caixa onde a abelha fica, geralmente na primeira caixa de baixo. Então ela vai estar mais ou menos na região do meio, ela vai estar no centro, bem no centro, bem embaixo, bem guardadinha. As caixas são maiores. Então as caixas são um pouco maiores, elas comportam 10 quadros. Cada quadro desse aqui, 2 quilos de mel. Só que, por exemplo, nas caixas superiores, esses quadros são reduzidos, são pela metade. Então, cada quadro é 1 quilo de mel. Cada caixa é 10 quadros. Então, na região sudeste, a gente consegue chegar a 6 caixas, 160 quilos. Norte, nordeste, 120, 160 quilos. Pouco médio. Então, é um negócio que, pô, aí quem sabe fazer conta de matemática, vai fazer com 160 quilos de mel por colmeia, uma vez por ano. Você faz o seu cálculo, isso é um mel que é a parte mais barata, gente, tá? Você tem a própolis, tem a acuterapia que a pessoa recebe feijoada, inclusive eu estou fazendo um curso para dar feijoada a vocês. Essa abelha Apis mellifera europeia africanizada, sim. Inclusive ela já tomou conta da América toda, já está nos Estados Unidos, lá no mundo, o pessoal ficou apavorado, queria fazer barreira e não sei o que, e lá tem jeito. E as espécies nativas sem ferrão? As nativas sem ferrão, acho que o Brasil, se eu não me engano, tem cerca de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão. É o que a gente fala com o trabalho de meliponário. Esse meliponário, por exemplo, para trabalhar com abelha sem ferrão, você precisa de autorização do IBAMA. Já a abelha africanizada, que mata todo mundo, que traz mel delicioso, você não precisa. Brasil, sim. Claro que você não vai ter em casa, porque provavelmente você vai ter problema. Uma hora você vai ter problema, se você estiver dentro de casa. Do armário? Mas você sabe se essa aqui, se abre, e bem que essa